presentes com os irmãos necessitados. Então que a equipe do irmão Paulo possa se fazer presente também em nossas vidas e na noite de hoje que traga realmente conteúdo de paz, de amor, de equilíbrio para os nossos corações, sempre. Estejamos em paz, alegria de estar contribuindo com o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, que Deus possa iluminá-los e abençoá-los na trajetória de vossas vidas. Esse é o objetivo que nós temos para multiplicar o pão que Jesus nos trouxe. Jesus, ele veio até nós para multiplicar o pão. Muitas vezes as pessoas ainda não entendem a busca que estão fazendo na terra e por que Jesus veio até a terra. Ele não se limitou a 33 anos. Ele multiplicou o pão. Ele iniciou ou contribuiu para a iniciação da Boa Nova, do amor indiscriminadamente. Ele resolveu falar do amor, resolveu falar do perdão, que muitos não acreditavam, mesmo com Moisés. Então as pessoas deveriam entender quem foi Jesus? Por que ele veio propagar o Evangelho? Propagar o amor nas pessoas, que até os dias de hoje têm dificuldade. Passaram-se anos, séculos, milênios, e o homem tem dificuldade de amar. É uma coisa que está longe da realidade do ser humano. Às vezes tem amores fictícios, amores não existentes. Hoje o mundo vive um amor de ilusões, de muitas ilusões, e se perde nas ilusões, e deixam Cristo sempre de lado, Deus, Cristo de lado. Parece que é um ser que não é iluminado, não é uma bênção na vida das pessoas. Por isso que eu, através do irmão, já falava há pouco, assim, vocês vieram buscar um pouco de Deus. Porque talvez nos conflitos que vocês carregam no dia a dia, vocês esquecem de Deus. Esquece das coisas que Jesus propagou e colocou em prática no dia a dia. E o homem se perde em outras dimensões do devaneio, dos porquês, mesmo os espíritas, né? Por quê? Por que eu passo por isso? Poxa, se vocês acreditam que existe um espírito aqui, muitos já me viram, acreditam que tem uma continuidade da vida, acredita que a codificação começou a ser escrita em 1857, os efeitos, os fenômenos ocorrem até os dias de hoje. Mas para acontecer tudo isso precisa do amor, precisa do perdão. Então o homem, eu diria, tem uma relação, meus irmãos, os refugiados. Por que eu estou dizendo os refugiados? Refugiados. Se vocês acreditam que a vida transcorra para outras dimensões depois da sua morte, ou da sua morte, da morte de cada um, o seu corpo físico um dia padecerás, limitarás a ser uma decomposição, se não for queimado, se não for incinerado no crematório, mas haverá decomposição, não é isso? Então, a vida segue. E muitos irmãos que mesmo dentro da religiosidade se perdem, ou mesmo não tendo a religiosidade, não acredita em nada, que seja ateu, ele vai morrer.
E ele vai se refugiar no mundo espiritual, na pátria espiritual. Os refúgios. Porque ele se perde na inconsciência. É a mesma coisa, você morreu, o que vai ser de você? As reflexões são assim, o que acontecerás contigo? As pessoas não valorizam. Isso é o Evangelho. Um dia tu padecerás e vai embora. Quantos que já foram seus ancestrais embora antes de vocês? Não é assim? Quantos que já partiram? Então, um refúgio. Nós estamos vendo nas grandes catástrofes que acontecem no planeta hoje, das corrupções, das más falas, dos furacões, como agora esse nos Estados Unidos, no Caribe, no Haiti, dizer assim, mas já aconteceu em 2007, já aconteceu em 2005, já aconteceu em 2010, de novo. Uma ilha mais pobre do planeta, nas Américas. E o que aconteceu lá? Uma higienização espiritual. Muitos são refugiados na pátria espiritual. Mas os apegos são tantos, que o homem, vocês, espíritos, vão para algum lugar, depende onde seja. André Luiz, através das literaturas de André Luiz, de Emmanuel, entre outros autores, vai para o umbral. Criou-se o nome de umbral, ou das regiões abissais, ou o seu próprio inferno da sua mente, que mente para si mesmo, em muitos momentos, e vai se refugiar em algum lugar, e se desespera, porque imagine que você não conheça o conhecido do desconhecido, você só conhece nas literaturas, se é que estuda, se é que as lê, será que interpreta realmente? Então eu vou para o desconhecido, da onde eu vim, da onde vocês vieram, só que vocês hoje têm uma roupagem física, e vamos lá, você morreu, vamos dizer dos nossos irmãos haitianos, que desencarnaram agora, e vamos dizer que eram apegados a muitas coisas, que não foram para lugar nenhum, se refugiaram muito próximo da terra, como é muito comum nos apegos que as pessoas o têm, o meu, tudo isso é meu, tudo eu criei, tudo eu conquistei. Já ouviu essas falas? O ser humano só diz isso. Ele não diz, Deus está na minha vida e Ele está me guiando. Não. Ele diz, eu conquistei, eu fiz, e olha o meu caminho. E um dia você morreu. E se refugia e disse, eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para as minhas coisas que eu arrumei, que eu criei. Meu pai, marido, filhos, que era tão quanto ruim, mas era bom, porque eu quero ficar lá. Olha o egoísmo desses seres. Ele morreu, saiu, vai para a pátria espiritual, mas ele não se desapega dos valores que ele criou, valores fictícios, porque são fictícios, não é? São fictícios. Volta aquele ser que não é iluminado, capenga, destruído às vezes moralmente, dos vícios, destruído, ele volta para o mesmo lugar. E entra dentro da mesma casa. E volta para o mesmo trabalho. Agora para assediar o chefe. Para obsediar o chefe dele. Agora você vai ver comigo. Tem gente que faz isso. Mas Deus permite que as trevas, que os refugiados voltem para a terra. Em alguns momentos. Vocês estão se aproximando. Festas que seriam riquíssimas. Nós vamos falar delas. Que é a data natalina, a passagem de ano, e as trevas emergem, que se tornaram festas mundanas, não festas religiosas. Hoje o Brasil tem uma festa religiosa dos católicos, de uma religião, mas tem Nossa Senhora Aparecida.
que tanto Chico Xavier adorava, como nós gostamos dela também. Isso não é demérito, independe da crença. É um ser que foi iluminado. Então, volta lá no homem. Ele é um demérito, ele volta para o lar dele. Que é egoísta. Aquele ser humano extremamente egoísta. Ele não quer melhorar em outra dimensão, ele quer voltar para o ambiente onde ele vivia. Esse é um refugiado. Muitos irmãos dizem assim, são os obsessores. Não, são irmãos doentes. Nós falamos das festas, que seriam festas normais, de colocar as bênçãos do Cristo dentro do lar, mas não se tornaram festas mundanas. Porque no Natal tem as caridades, mas tem as bebidas, tem as discussões, tem as mortes prematuras, através dos autos suicídios, das bebidas. São os refugiados que interferem no seu caminho, mas porque você os deixou, ou porque você quer continuar vivendo os mesmos ciclos de doença e não se enxerga. Esses são irmãos que um dia foram vocês, que fomos nós. Vai para o plano, sabe o plano? A pátria mãe, mas não quer a pátria mãe. Ele quer viver as trevas da terra. E todos aqui, porventura, já conhecem. Você não tem a reencarnação. Não tem a reencarnação, minha irmã? A reencarnação é um fato. Existe. Senão vocês não acreditariam em mim. Senão esses aqui todos são dementados. Ouvindo um morto, através de um médium, todos. Outro dia passaram isso no YouTube, um catedrático ouvindo. Como o Espírito diz isso? Não. O que ele quer que eu diga? Que eu sou vivo? Claro que sou, mas sou morto na matéria. Mas é uma... Mas o Espírito não pode dizer isso. O que você quer que eu diga? Que a vida não continua? Que eu não sou morto? Aí, irmão, mas você fala? Claro que fala. Eu tenho que ter um médium, não é? O medianeiro, ele não falou há pouco ali? Tem que ter um médium. Ah, irmão, mas você não faz... Para, gente. Eu estou ligado a uma corrente fluídica, às vezes eu venho aqui, às vezes nem venho. Tem uma ligação fluídica, tem o meu aparelho, às vezes eu estou num monitor, conversando e o irmão está falando. Bom, a tecnologia também tem no plano, em determinadas regiões. Mas o homem, ele acha assim aquela, volta na morte, morri, vou para um plano melhor, porque fui uma pessoa maravilhosa. Quando você diz que foi uma pessoa maravilhosa, você já está errado ou está certo? Então acabou. Mas as pessoas, tem muitos irmãos que dizem assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, não sou refugiado nada. Agora volta. E nós estamos falando dos mortos no plano espiritual, que se refugiaram em determinados locais, voltaram para a terra, para se envolver nos vossos vícios do pensamento. Porque tem vícios de pensamento, vícios de ações negativas, doentes. Não tem? Que o homem vive, que são as doenças íntimas. Vive repetindo os mesmos erros, os mesmos vícios. Falava há pouco a um irmão, os vícios que o homem tem. Se eu não estou bem, eu vou beber. Se eu não estou bem, eu vou fumar. Se eu não estou bem, eu vou comer. Vai ter indigestão, mas vai comer. Vai morrer daquilo. Mas só vive aquilo, as ansiedades. As ansiedades nada mais é, tem algumas citações, que são estudos. Eu vou voltar no tema, peraí que eu estou no refugiado. As ansiedades nada mais são do nosso egoísmo, que nós carregamos conosco, em vida após vida, em vida após vida. O egoísmo, dos apegos. Não tem? Vou te falar uma coisa. Pega esse anel, pega esse... Obviamente você vai ter outra peça para colocar. Mas o que você tem de sobra, não, senão vai falar que vai despir a pessoa aqui, não. Doe o que você está apegado. Quem faz isso aqui?
sempre é aquela historinha que é antiga, essa história, mas é nova. Está lá o armário. Ah, deixa isso aqui. Pro ano que vem eu estou mais magrinho ou mais magrinho. Ah, deixa essa pecinha aqui. Deixa essa outra pecinha aqui. E está lá acumulando. São resquícios acumulativos que o homem carrega do próprio egoísmo. Ah, não, agora teve essa catástrofe, vou mandar para lá. Mas eles estão desviando lá, também não mando mais. Porque tem umas ONG lá que estão comercializando que eu doei, então não dou nada. Então fique lá na sua velharia, na sua ansiedade, porque tudo é meu. O homem ainda vive essa coisa antiga. Antiga, velha. É meu. A minha roupinha, meu calçadinho. Tudo bem se não tem 2. Tem gente que tem 10 calçados. Não, mas se eu der 1, eu vou ficar com 9, né? Não, claro, matemática, né? Se der 2, vai ficar com 8. Então dá 5 e 5, fica meio a meio. Não, é muito. Vou dar 5. E fica nesse contexto do meu. E a ansiedade que pega. Tem que ser no meu momento, na minha vida. Então doe lá. Agora você entendeu que também é uma característica que são estudos dentro da área psicológica, na psicanálise, na psiquiatria, que as ansiedades precisam ser contidas com a parte medicamentosa, mas tem que ter aqui, ó, uma mente que não mente para si mesmo, uma mente que começa a falar de Jesus e termina com Jesus, e não uma mente egoísta, que fica se apegando a coisas que também não tem sentido. Já tem um rombo no sapato, e deixa ele aí. Já não é mais seu. É a mesma coisa o seu corpo. Todos sabem aqui. A gente fala de reencarnação de uma forma lúdica. Não, a gente fala da reencarnação de uma forma clara. Que um dia você vai se refugiar em algum lugar. Isso é fato. Isso em espírito. Que vamos voltar agora na matéria. Quantas vezes você se refugia? O ser humano, agora encarnado, já temos uma amostra de espíritos que circundam a Terra, volta e meia, vai e volta, para o ambiente que vivia, para as coisas mal resolvidas, são os apegos, são as saudades que ele tinha e não conseguiu resolver. Deixou pai, deixou mãe, ou marido, mas não, eu quero ir lá, eu tenho que ir lá, para fazer o quê? Não, ele me disse isso em clara ciência. Você vai voltar para lá para fazer o quê? Se apegar em todos os volumes. E ficar lá e obsediar quem entra e quem sai. Porque você não tem noção. Você é pesado. Você ainda vive no seu peso interior, do seu egoísmo. Então, não é um espírito que volita e que passe assim, de uma janela a outra, de uma porta a outra, de uma parede a outra. Ele é pesado. Quantos os homens vivem no seu peso? Aí ele fica lá sentadinho. Aí entra um, entra outro. Mas eu tô aqui. Entra um, entra outro. Tô aqui. Entra um, outro. Tô aqui. Ele vai ficar lá o dia todo, coitado. Coitado não, um refugiado. E vive ali. E sofre ali. E quer viver aquilo ali. Ele passa às vezes 10, 15, 20 anos. E quando se muda, e quando tem uma mudança daqui, não pode. Ele fica desesperado, vai atrás. Parece um carrapato. Gruda. Aí os espíritos dizem, não, obsessor nada. Ele foi onde que queria. E alguém deu guarida para ele. Dos extremos que o homem faz. Dos extremos. E todos aqui sabem. Pelo menos a grande maioria. Você um dia vai morrer. Aí, irmão, você vai falar de novo? Vou. Não vai morrer? Ou... Ah, irmão, mas eu queria ouvir outra coisa. O que você quer ouvir? Daqui a pouco. Vou falar do amor. Ai, aí é mais gostoso. Mas tem que falar da morte antes. E tem que falar do perdão antes. Para falar do amor, eu tenho que falar do perdão. Não é? Então agora esse ser encarnado aqui, vocês todos encarnados, vivos na matéria, se refugiam, às vezes, em poucas coisas. E sofrem por poucas coisas. Se é que você acredita que a vida continua. Ou não. Diz sim. Diz que acredita, claro que eu acredito. Então por que você se refugia no próprio erro?
na própria culpabilidade. Não é assim? O homem vive na própria culpabilidade. Ele não fez, deixou de fazer, mas a vida vai passar. Ela é rápida. Logo, logo você vai embora. Não vai? Ah, não, quero viver quantos? Quantos anos você quer? Ah, não, eu quero meu marido, só depois que ele ir eu vou. Ou a gente vai junto, a gente faz um programa. Não, gente, é pouco. São os apegos que mais o mundo espiritual dos refugiados em várias orbes da Terra, na baixa orbe, estão lá doentes. Refugiados nos próprios sentimentos quando você dorme, que são os fascínios. Aí você dorme, se apega àquele fascínio e é culpa. Aí eu tenho culpa de tudo. Não tem esses refúgios na Terra? Por isso é medicação. Por isso que o homem vai ao médico, ao psicoterapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra. Precisa de solução. Me dá aí alguma coisa para ter solução. Eu diria, meus pacientes no plano, falo, desapegue. Saia do seu problema. Ah, irmão, mas eu amo. Ama o quê? Você quer possuir o quê? Tem uma frase ali que eu até coloquei. O amor não possui e nem quer ser possuído. Mas as pessoas querem possuir alguém. Possuir o lar, minha família. E é meu, e essa coisa é minha. Comprou, assinou, pagou caro. Quanto você pagou por isso? Amor não é isso. Amor não é isso. Já que nós estamos falando dos refugiados da terra, que muitos voltam e não entendem por que estão passando determinadas situações na vida. E repetem isso. Vamos voltar em Moisés. Tem uma frase que tinha uma discussão de Tiago. Discussão assim, conversando com Jesus. Tiago dizia, mas não pode ser assim. Tem que ser efetivadas as leis de Moisés. Falando com Jesus. E Jesus virou para Tiago e disse, você quer ser Nicodemos? Eu já disse a Nicodemos que precisa nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Mas Tiago dizia, é olho por olho, dente por dente. Volta nos dias de hoje. O que mais o homem utiliza no seu dia a dia? Olho por olho, dente por dente. Infelizmente. Não é assim? As pessoas julgam. As pessoas maltratam. Umas às outras. Porque você me feriu e eu vou te ferir também. Você me magoou, eu vou te magoar. É uma luta constante. É um duelo constante que o homem faz contra ele mesmo. Aí está instalado o egoísmo. Nesse refugiado da terra. Ele passa vários milênios. Reencarnações sucessivas. Se é que acredita na reencarnação, minha irmã. Você está me fazendo uma pergunta, eu estou te respondendo. Se é que você acredita na reencarnação. Se você não acreditou, para, seja ateu e fique quietinho. Ai, irmão, como é ruim. Não! Se você acredita que a vida continua, não se perca em divagações. Olho por olho, dente por dente. Então eu vejo pessoas, já vi pessoas que dizem assim, não tem a frase, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. 7 vezes? Existem pessoas refugiadas na Terra, que são o planeta de 7 bilhões, 200 milhões de pessoas ou mais. Não dá para ser a conta exata, mas 7 bilhões é. Você imagina 7 bilhões pensando igual a você. Seria um genocídio. Ou qualquer um. Seria um homicídio coletivo. Porque o homem quer arrancar o olho do outro. Não é assim, meu irmão? E os homens, não dá para a gente ser diferente. Irmão Paulo, mas você não pode falar... Não, isso está no Evangelho. E há pessoas que se vingar-se. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é muito comum. Ou não? Hein, meu irmão?
Hein, meu irmão? Meus irmãos? Mas isso é a realidade. Nós não falamos aqui na nossa introdução do Evangelho de Jesus? De Jesus era amor, é amor. E as pessoas têm dificuldade deste amor. Imaginemos vocês em outra vida. Quantos que vocês já viveram juntos? Quantos pais que foram mães? Quantos filhos que foram pais? E assim sucessivamente. E hoje novamente se reencontram. E os desafetos juntam-se novamente. E aí um vira para o outro e diz: não te perdoarei nunca. Vou te matar. Imagine essa ação de um refugiado contra o outro, numa próxima vida, como pai e filho, como namorados, como futuros maridos e mulheres, como casais, porque já viveram juntos, estão para se reconciliar de novo, mas vem aquela coisa, vingar-se, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E isso não é só o que o homem vive, porque é mais fácil dizer isso. Eu quero me vingar. Porque é mais fácil arrancar o seu olho. Porque no período de Moisés vocês sabem muito bem que nas vilas, nos lugarejos que estava Moisés, você era uma mulher adulta, era um homem que fez as coisas ruins ou que maltratou alguém, que tirou a vida de alguém. Ele não tirava só a vida de um, tirava a vida da família toda. É olho por olho, dente por dente. Quantos dentes você arranca por dia? Aí, irmão, não me aponte para mim. Quantos olhos você arranca por dia? Quantas, minha irmã? Quantos perdões não consumados? Por egoísmo? Por não acreditar em Deus? Se nós vamos voltar a Moisés, nós vamos ter que voltar no primeiro mandamento. Quando Jesus propagou realmente o começo da Boa Nova. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, o homem não precisa arrancar o olho de ninguém. O olho de ninguém. Nem o dente de ninguém. Com ódio, com raiva. Passa-se, ou transmuta-se uma vida, passa-se outra, e o homem não consegue se enxergar. Eu tenho uma frase, que nós discutimos isso na Pátria Espiritual, em muitas terapias em grupo, que eu digo: você és o que foi. Você traz as suas reminiscências para a terra. Isso não é demérito. O seu fulgor, o seu ódio, as suas traições para com Deus, você já traz isso de reminiscências. E não consegue colocar uma coisa chamada-se amor. Por isso a dificuldade. Quantas pessoas eu matei? Ah, irmão, não sei, não quero saber, tenho ódio de quem sabe. Não é assim? Mas não tem muitos irmãos que vão naquela linha de raciocínio: eu quero fazer uma regressão, porque tem um problema de... acho que foi no feto, na gestação, sou uma pessoa mal resolvida, não consigo me amar, as pessoas não me amam, acho que foi na geração... Ali, na gestação, foram 9 meses de dificuldade e eu era maltratada. Não tem essas histórias? Eu ouço isso milimetricamente todos os dias. De espíritos que já partiram, que são refugiadas no plano espiritual, perdidíssimas e ainda na terapia. Irmão, aqui tem regressão? Tem. Olhe no espelho. Só você olhar-se no espelho da vida. Isso é a sua regressão. Os seus ímpetos, as suas vontades erradas. A sexualidade às vezes desenfreadíssima. Cheio de medos. Não é você? Não é você? Vocês. Ah não, irmão, não faço isso. Mas ninguém falou, estou dizendo no contexto coletivo.
o que mais as pessoas o fazem. E elas se perdem. Pois não, Senhor. É que você está procurando o ar ou alguma coisa mais? Então sente-se ali. Deve. A mansietude em tudo. Meus irmãos, isso, o homem, onde nós estávamos, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Ele se perde no contexto. Isso. E se perde no contexto da vida. Voltando, você é o que foi. E quando você olha no seu espelho da vida, da consciência, espelho da vida da consciência, você emerge realmente o que você foi. Por isso os ódios, por isso as raivas, por isso o contexto de querer arrancar o olho do outro, de raiva. Mas ele é o seu parceiro nessa encarnação, ou parceira. E vocês estão ali para se suportar. Ou não, acabou, não deu mais, acabou. Por que tem que exigir? Ah não, mas a doutrina espírita diz que tem casamento até o fim. Tá bom, insolubilidade do casamento. Eu concordo também. Mas se você não suportar, chegou o seu limite, acabou. Continuem amigos, que nunca acontece. Sempre geram os inimigos. Aí um quer arrancar a cabeça do outro, porque quer os bens, não é aquele refugiado que só quer os bens materiais. Ele não quer o amor, ele quer os bens. E os bens materiais. Então, o homem, quando é apegado às coisas, sabe o que é coisa? É você. Ai, irmão, como? As coisas que o homem produz na Terra, de emoções. O planeta está envolvido numa grande massa negativa, que são as vossas emoções. E quando carrega isso no conteúdo, dizer assim, abandonamos a justiça divina e adotamos a justiça dos homens. O homem adota o que acha conveniente a ele. As leis de Deus estão lá, chega de Deus é lá no plano. Lá no céu, no inferno, é alguma coisinha. Aí eu assumo. Na terra é lei dos homens. Matou, tem que ser morto. Não tem gente, joga uma bomba no Oriente Médio, acaba aquilo lá. Mas não vai nascer outros? E ele não vai ser seu filho, vai querer também pôr bomba dentro da sua casa? Ou não? Pai, então é a lei de causa e efeito. Se você fez algo, acerte. Não é o Espírito dizer, não, você fez, por isso você está passando por isso. Não, não, não. Jesus, Deus nunca vai te punir em nada. Você que se pune. Por isso que você coloca para você ter as leis divinas, você não faz. São leis morais, que são as mais difíceis. Leis morais exigem a compreensão. Leis morais exigem o perdão. Leis morais exigem a humildade. Leis morais exigem você se reconciliar-se e reconciliar com outros. Leis morais. Não é ser moralista. Moralista é doente. É doente. Porque você está apontando o dedo a alguém e o dedo está voltando para você. A trave no olho. Quando você é extremamente moralista, extrema não, é moralista. E se resume aí. Tem que ser do meu jeito. Você já ouviu isso? Tem que ser do meu jeito, que eu aprendi assim e vai ser assim. Não vai não. Não vai. Porque você não muda ninguém. Você muda alguém? Ninguém muda. Você muda? Você nem se mudou. Não mudou de endereço. Um endereço virtual que você carrega no coração. Porque você é aquela pessoa mesmo. Não mudou muito. Você veio para acertar. Você foi igual. Ou até pior. Está melhorzinha. Que bom. Aí, irmão, você falou que eu estou melhorzinha? Tá. Ainda bem. Mas não dá para ter aquela coisa. Vou fazer a regressão. Aonde eu errei? Em todos os lugares. Por isso você está acertando.
Por isso você vê com pessoas dificílimas. Ai, irmão, mas não pode ser assim. Não é só sofrimento, a doutrina fala muito de sofrimento. Tá bom, abre um espaço aqui para uma analogia. As plantas não sofrem? Sofrem ou não? Os animais não sofrem? Os pássaros não sofrem? Que alguns irmãos colocam ele na enclausura e deixam ele lá cantando só para um, que é humilhante, que é egoísta, não é assim? Então quem tem passo solta, não viveu sem cativeiro, deixa ele morrer na rua, mas deixa ele sair. Então os pássaros não sofrem, não tem os crimes contra a vegetação, então eles também sofrem. Não é só o humano que sofre. O desmatamento é um grande sofrimento, a árvore chora. Os insetos choram. Os pássaros que ali habitam choram. As abelhas pomicultoras também sofrem, porque estão tirando algo de alguém. Isso é sofrimento. Porque o homem só faz uma relação com o sofrimento físico. Mas tem a natureza, que o homem se permite matá-la. Os animais, mas tem um animalzinho que ele vive comendo, mas também não sofra tanto. Pera. Ele tem a passagem dele, acertando a evolução dele. Mas o homem sempre faz essa relação. Eu tenho que sofrer para aprender. Eu já vi isso em algumas reuniões, mesmo de divulgadores da doutrina espírita. E entre outros. Não só divulgadores, entre outros. Mas estou falando dentro da doutrina. Você precisa sofrer para aprender. Ai, não grita tanto. O aprendizado é você. Se você continuar errando, você está arrancando seus olhos todos os dias. Isso é a lei de Talião. Não é assim? Se você faz o seu sofrimento aumentar, você está arrancando, está ficando banguelinho. Porque você sofre com isso. Você sofre com o erro do outro, que é o seu próprio erro. Porque você faz igualzinho. Ou não? Claro que faz. Essa pena de Talião, ela até os dias de hoje deveria de ser diferente. Deveria de as pessoas se amarem mais, mas estão em reclusão, estão no seu refúgio dentro do lar. Não mexa comigo. Dentro do meu trabalho, não mexa comigo, estou aqui. Não mexa comigo dentro do carro, não mexa comigo em lugar nenhum. Você está vivendo o quê? Estou vendo uma enclausura. Não tem pessoas? Hoje o maior índice de suicídios é a enclausura que o homem vive. Se martirizando, o meu erro, fui eu que errei. Não foi. Trouxe o erro e você só trouxe ali para ajustar. Acabou. O erro não é seu. Porque muitos pais dizem assim, o erro foi meu. Não dei atenção, não fiz isso, não fiz... Não é de ninguém. O Espírito, ele veio com tendências. Ele veio com mudanças para fazer erradas ou não. Você mostra um caminho. Mostrar um caminho. Quantos que aqui leem Bíblia? Quantos que leem aqui Bíblia? O Evangelho de Jesus, entre outros, Corão e assim sucessivamente. E cada um tem uma analogia, cada um tem a sua interpretação individual. Depende do seu grau de evolução. Depende do seu grau de humildade. Não de orgulho. Porque muitos leem o próprio Evangelho, o tema 5, bem-aventurados os aflitos. O bem sofrer e o mal sofrer. Ai, irmão, como que Kardec, através dos espíritos de Erasto, de Fenelon, põe um negócio desse, bem sofrer e o mal sofrer? Eu não sofro, eu me amo. E por que você maldiz o outro? Verdade. Então você não se ama. Não é lógico, não é simples. Mas o homem não gosta do simples. Ele lê, ele acha complicado. No capítulo 10 ele sai correndo. Que foi Mateus que culminou ali, bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Tem que respirar umas 10, 20 vezes, 30, 40, porque aquele desafeto, eu para perdoar que ele vai demorar muitos anos. Acabou, já respondeu aí, você é assim e vai continuar assim. Porque você vai criar mais desafetos. Eu falo com o contexto que vocês me trazem. Gente, eu falo o quê? Vocês me dão conteúdo para a minha palestra. Eu faço
um giro antes, e é isso. Mas não é vocês lerem, tem gente que fica em cima do capítulo 12, abre e fecha, não vou fazer isso, me desculpe Evangelho, me desculpe, já vai pedir desculpa, que é amai os vossos inimigos, pagar o mal com bem, mas aí está a sua mudança, que aí você não arranca o olho de ninguém, não vai para a lei de talião. Mas como é que eu vou pagar o mal com bem, irmão? Você não sabe o que ele fez para mim. Eu sei o que você fez para ele. E fez muito mal para ele, por isso que caiu aquele capítulo. Para você despertar, olha que sapiência do Pai. Mas o homem lê aquele texto, acha extremamente confuso, e é uma pessoa intelectualmente irresolvida, e acha muito difícil, é muito racional isso. Você queria que fosse o quê? É muito emocional isso. Você queria que seja o quê? Não sabe o que quer. Vive na sua dúvida incomensurável que as pessoas são erradas. A pessoa é bipolar, quapolar, é esquizofrênico, qualquer coisa. É nada. Porque é mal resolvido consigo, é egoísta, arranca os olhos todos os dias. Olha-se no espelho e diz, não merece. Não merece o quê? Deus fez aquela pessoa me ferir, porque você feriu muitos. Irmão, vai ser sempre assim? Vamos voltar na plantinha, a plantinha não sofre. Por que você não pode sofrer? Por que você é diferente da planta? Irmão, sou humano. Muito mais responsabilidade, muito mais direito, muito mais disciplina para a sua mudança. A plantinha está inóspita lá, está quietinha. Vai o danado lá e... Vai. Não, clorofila aqui nada, não precisa respirar aqui. Samambaia cresceu demais, tira essa porcaria daqui. Não tem gente assim? Nossa, essa rosa tem que agora florescer, nessa crise que nós estamos. Até a rosa, eu já vi gente reclamando de uma rosa, um botão lindo, maravilhoso. É boliviana, uma rosa boliviana, brasileira também. Tem lá em Olambra, não sei aonde. E bonita, aquele botão, e o homem totalmente desconectado, brigando com a mulher, tinha jogado já o evangelho na parede, que não queria aquilo. E essa rosa tem que nascer agora, nessa crise. A coitada dela não pode ter nem crise, não pode nascer. Olha onde o homem chega. Ela está ali florindo, um perfume agradabilíssimo, um odor maravilhoso, mas o homem desequilibradíssimo está batendo no botão, arranca, joga isso fora, a gente está com problemas em casa. Mas isso é real, gente, e bate mesmo. Coitada da samambaia, tem que regar tudo, está faltando água, não regue nada, deixa ela morrer. Eu já vi gente, tem gente assim, minha irmã, e volta para o plano espiritual refugiado ali naquele meu, egoísta é meu, e sofre, mas sofre. Aí depois o irmão me dá uma luz, ele vê, tem meus pacientes no plano, fala, me dá uma luz, meu irmão. Irmão Paulo, já ouvi falar de você, me dá uma luz, o senhor vai me indicar o que eu tenho que fazer. Muda. Olhe no espelho da vida, pare de recriminar o outro, pare de querer ser o dono da verdade. Não tem gente assim? Cheia de verdade? Não tem, minha irmã? Monte. Não tem, meu irmão? Cheio de verdade. Eu sou dono da verdade, vai cair. Eu sou dono da verdade, vai cair. Na hora que cai, sucumbe. Ai, socorro, socorro. Agora foi avisado. Por isso que é o bem sofrer e o mal sofrer. Entender o que você sofre. E quando você começar a reclamar, o ser humano começar a reclamar que o sofrimento está muito grande, agradeça. Irmão, você está me deixando louco, irmão. Como que eu vou agradecer daquele sofrimento dantesco? Esse é você. Esse é você que pode mudar. Ri mesmo, porque é isso. Um sofrimento que você traz e agradeça. Como é que você vai fazer isso? Aí o marido vai dizer, você está louca? Estamos passando um apuro aqui. E você está agradecendo. Você queria o quê? Chorasse? Chora todo mundo. Vem no evangelho, abre o evangelho. Vamos chorar agora. A crise está grande, igual da plantinha lá, coitada.
Sobrou até para Rosinha. Um botão maravilhoso. Deu dó da Rosinha. Não é porque o homem faz esse martírio com ele mesmo. Ele gosta de sofrer, ele gosta de alimentar o sofrimento, mas ele arranca o olho de qualquer um que aparecer na frente dele. Mas você não sabe amanhã, você não sabe que um dia você vai voltar, ou vai se refugiar dentro de uma família, às vezes com outros tipos de necessidade, né? Como eu falei dos apegos. Desapego, tem roupa que tem 10 anos, não dou, essa roupa é especial. Tem meia já furada, não dou. Mas tem uma necessidade, não dou. Não dá nada. De si para alguém melhorar-se. Sair da própria doença íntima. Não é? Ficar repetindo as mesmas coisas. Hoje um grau reencarnacionista de tempo para reencarnar é 100 anos. Nossa, digo eu. E aguentar 100 anos um danado lá, sofrendo, reclamando, que quer voltar, que quer... É isso que a gente ouve. Você vai ser bonzinho. Sim, mas é assim, volta pro plano e fica lá, ele quer voltar. E ele se redime e fala assim, eu chegando eu vou ser feliz. Eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Vou acreditar na vida de Deus. Vou não reclamar mais. Vou perdoar mais. Vou ser mais feliz. Demorou 100 anos para o bicho. 100 anos. Isso foi um processo para reencarnar novamente. 100 anos. Chega, coloca as vendas. Venda nos olhos. Cegueira total. Eu sou melhor. Tenho uma inteligência sublime. Minha família é a melhor. Minha casa é a melhor. Ganho muito dinheiro, vou fazer e acabou. Deus me deu esse dom. Você já viu pessoas dizendo isso? Deus me deu esse dom, não deu nada. Te deu um compromisso para você acertar algumas coisas e, como dizíamos no início, multiplicar o pão. Agora, para multiplicar o pão, você precisa mexer no bolso. Não. Você pode ajudar alguém em palavras. Mínimas palavras, você não precisa ter dinheiro para ajudar alguém. Mas as pessoas vivem esse conflito do refúgio dentro do lar. Não saio mais de casa. Não vou mais cuidar, não vou mais isso, não vou mais isso. É o não que ela coloca para si. E o não é mais importante. Agora, você se reconciliar com alguém, que esse desafeto durou já 50 anos. Já em outras vidas, ele volta no seu caminho. Nós sempre citamos e colocamos as provas, são diárias. Essas são diárias, do seu dia a dia. Agora você tem que espiar algo. Pessoas difíceis. Você tem que espiar pessoas fraudulentas. Você vai ter que espiar. Porque você foi igual. Por que aparecem essas pessoas na minha vida? Porque alguma coisa tem. Por que as pessoas amam errado aos olhos humanos? Não, ela amou certo. Ela tinha que estar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa é onde é o ajuste. Senão vai demorar mais tempo. Você vai voltar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com o mesmo espírito. Por isso que é 100 anos, 150, para reencarnar um, voltar o outro, nascer o outro, acertar o outro. Deus é justíssimo na sua programação. Mas o homem acha que o mundo não precisa dele. Que ele já cumpriu o que tinha que cumprir. E hoje muitas pessoas... Eu vou falar uma coisa aqui bem clássica. Isso aqui é de arrancar os olhos. O verdadeiro mal é o que fazemos e não o que suportamos. Porque quando nós passamos determinadas situações difíceis, a gente começa a ficar mal. A gente começa a ser uma pessoa indócil. A gente começa a se maltratar. Não é assim? Então você está fazendo mal para você. E outros se tornam vítimas de si mesmo. Eu tenho que suportar, eu suporto muita dor, eu suporto aquelas pessoas, eu suporto isso. E começa a maldizer o outro. Acabou. Você está fazendo mal para si. Você está voltando, vocês estarão voltando à lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Que essa missiva é importantíssima.
Porque o homem ainda não tem a clara evidência de amar. De se ajoelhar e pedir perdão a alguém. Se redima dos próprios erros. Quando é que você vai fazer isso? Hoje nós viemos para falar disso. Falamos da reencarnação para falar do amor. Para falar do perdão. Para você se reconciliar com você e amar ao teu próximo. Indubitavelmente não cercear esse amor que você carrega. Ai, irmão, mas eu não carrego tantas dúvidas, tantos medos. Coloque o amor. Coloque o amor. Não é heresia colocar o amor. O amor não é possuir. O amor não é ter. O amor não é sufocar ninguém. É contribuir na evolução. Se você ama, você não vai desperdiçar o seu maravilhoso tempo de vida na Terra. Não amar só aqueles que porventura sejam aqueles que estão próximos a você. Amar é um todo. É transbordar. Transbordar. Tem uma história, que isso aí todos devem conhecer, mas todos já ouviram. Mas vamos relembrar. Como é que se acontece os rios, os lagos, as lagoas? Tem que sair uma mina, não é isso? Uma mina milimetricamente pequena. Ela sai do solo, gotinha por gotinha. Para se transformar um dia até no mar. Até num rio frondoso. Onde vai acolher inúmeros peixes, natureza, pássaro. Saiu dali daquela mina. Será que o homem não poderia ser esta mina? Em gotinhas, transbordar para o amor. Mas o homem vive seco, porque falta água para ele. Ele vive na miserabilidade da secura. A mina não produz. É uma gota por ano. É uma gotinha de 2 em 2 anos. Será que vai ser frondosa? Claro que não. A mina, ela é contínua. Será que o homem pode ser contínuo no seu amor? Redescobri-lo? Não arrancar olho de ninguém? Ser mais parcimônia? E aquela mina vai inundar, se você deixar. Inunda o seu lar, inunda a sua vida. Você não suplica a Deus para melhorar-se? Você não suplica a Deus que a sua vida tem que mudar? Você não suplica isto? Quantas vezes? Mas você deixou essa mina transbordar? Deixou? Ou é uma gotinha por ano? Ou é 2 gotinhas por ano? É uma história que é tão real. Uma mina pode transbordar, chegar a volumes superiores. Mas, irmãos, às vezes é uma por ano. É um perdão por ano. É falta de amor. É falta de compreensão. Aí você vai me dizer, mas eu não queria aquela minha família. Eu não queria uma outra pessoa do meu lado. Quantas pessoas eu tirei do meu lado? Quantas pessoas me maltratam? Que talvez você maltratou. Mas essa água, ela pode... Não tem aquelas histórias assim, tem várias pedras no caminho. Mas a água, ela vai até chegar ao seu destino. Com muitas pedras, pedregulhos. Que vocês estão com pedregulhos, não são pedras grandes. Mas o homem, o ser humano, ele faz a sua história um grande pedregulho. Uma montanha, um precipício. Não faz? Pessoas que reclamam. Lê o Evangelho, mas não cumpre. As ações do Evangelho nunca vão entender. Um entende de uma forma, outro de outra, porque ainda não está pronto. Ainda falta água. A mina ainda não está produzindo água. O homem não consegue interpretar isso, porque a linguagem do Cristo sempre foi essa, de simplicidade, de amor. Tem uma história até de um médium, de um palestrante, que ele fala isso. Eu achei muito interessante. Uma vez a gente estava com Joana e ele estava dizendo isso.
pessoa vá. Hoje vocês estão numa reunião, estão falando com o irmão Paulo, muitas perguntas, algumas respostas que eu dei aqui. Trabalhe o amor por 21 dias. Saia daqui e diga: eu te amo. Se você não conseguir dizer eu te amo, diga em português: I love you. Não é? Não consegue. Diga em grego: je t'aime. Não é? Então você não consegue ainda concatenar o amor. É bem verdade, não é? Pode levar essa adiante. Isso foi Joana que me disse, e o médium Divaldo estava dizendo isso numa palestra. E ele falou claramente, porque as pessoas se perdem até para falar de amor. Não é se ajoelhar e pedir perdão, é falar do amor. Falar do amor é compreender. Falar do amor é sentir, não reclamar. Falar do amor é realmente: eu te amo. Me perdoe do que eu te fiz. Vá até aquele que você precisa se reconciliar. Te amo. Acabou. Você é uma pessoa especial na minha vida. Quando você dizer isso, você não vai sofrer mais. E vai ter a fonte jorrando de água para alimentar a milhões. E é isso que Deus quer de ti. Isso que Ele te pede todos os dias. Isso que Jesus pede de mim todos os dias, pede de você. Ah, irmão Paulo, mas você... Sim, é que eu falei um dia, as mãos na túnica do irmão Paulo. Acabou. Será que eu não vou amar mais na minha vida? Será que eu não vou sentir mais Jesus na minha vida? Mas eu precisei disso? Não. Mas tudo colaborou para tanto. A mina fluiu. Irradiou para milhares de pessoas. Como continue irradiando. Não é demérito dizer eu te amo. Não é demérito dizer me perdoe de todo o mal que eu lhe fiz. Não é demérito. É libertação. O homem deveria, como um refugiado, se libertar dos seus próprios conflitos, que ele o traz em milênios. Se é de 100 em 100 anos, se é de 200 em 200, não importa. Por que eu sou negro? Por que eu sou asiático? Por que eu sou branco? Por que eu sou careca? Por que eu tenho cabelo? Ah, é genético. Genético. Agora, por que eu não amo? Isso não é genético. Isso é o interior de cada um. Por isso aquela mininha de água. Gota por gota, você pode fazer isso todos os dias. E criar um riacho. Um rio frondoso através de você. Você pode fazer isso todos os dias. Sem demérito. Vamos voltar. Vou repetir. Não é demérito amar. Não é demérito perdoar. Não é demérito pedir perdão. E também não é demérito dizer eu te amo. Pode ser em português, I love you. Né? Pode ser em grego, je t'aime. Não é assim? Então assim... Não é? Je t'aime em grego. Porque não sabe a linguagem. Não é? Não sabe o grego, vai falar em francês, porque não ama. Ainda não consegue amar. Por isso que fala, vai falar em português, mas vai falar love you, então não entende. Não vai estar sabendo por que está amando. Por que ele pode colaborar para essa mudança comportamental das pessoas? E não dizer que sofre, ficar talhado, dizer sofrer, sofrer, a planta sofre. O pássaro sofre, os peixinhos também sofrem. Todos sofrem. Então, não é demérito sofrer, é entender o que é o sofrimento e amar. O maior mandamento. O maior mandamento. Quando você ama, você não trai. Quando você ama, você não trai a Deus e nem a Jesus. Quando você não ama, você vai se trair. E vai trair a muitos. E a sua fonte vai secar.
aquela mina vai secar. Porque não é você. Porque você ainda está se refugiando nas suas próprias dores, que você trouxe em milênios. E essa vida é 80 anos. Hoje no Brasil é 75 anos. A média, 80. Tem gente que quer viver 120, não sei pra quê. Ah, irmão, eu quero viver 120. Mas não é pra mim, você vai falar isso com Deus. Se cuida. Agora, fuma, bebe, come errado, faz tudo errado, você vai viver menos. Menos, muito menos. Não vai, meu irmão? Muito menos, é fato. Agora, estatisticamente no Brasil é 75 anos. Tem gente que quer viver 90. Mas você vai estar bem até 90? Você vai amar incondicionalmente a todos até os 90 anos? É uma heresia? Será? Fala que sim. Ai, ela falou mais ou menos. Porque o homem ainda não tem... É aquilo que nós falamos. O problema é que o problema não está no texto que ele lê. Porque muitas pessoas leem textos maravilhosos, mas não cumprem aquilo que leu. Continua ruim, continua mal, continua na justiça humana, continua criando discórdias, e não entende o que está fazendo na terra, só isso. Só isso. Não é simples, meu irmão. É um tema tão simples. Hoje eu vi aqui, eu falei, não, eu tenho que falar desse tema mesmo. Porque as pessoas estão realmente precisando disso. Aquela mina d'água não vai sair. Vai continuar seca. É igual ir para o sertão do Nordeste. Só em cactos. Pega o cactus e tome sua água. Então, quanto tempo o homem demora para perdoar e para amar? Isso tem que ficar muito claro. Por isso que o texto está no texto, o maior mandamento. Você já deve ter lido. Você já deve ter lido o capítulo 10, capítulo 12. O capítulo 9, onde fala da passividade, da mansietude no amor. Tem algumas frases de Emmanuel que ele diz isso. Seja pacificador como foi Jesus, em amor. Seja pacificador dentro do seu lar, em amor. Seja pacificador dentro da sua estrutura de trabalho, em amor. Seja pacificador dentro de ti mesmo. E amarás incondicionalmente. Ninguém vai tirar isso de você. Pode ser um ou dois, vão querer tirar isso de você. Mas seja o exemplo como Cristo. Eu sempre digo, como seguir os exemplos do Cristo? As pessoas têm dificuldade. Como na última palestra, falamos do labirinto, falamos de Paulo de Tarso, falamos do açoitamento que ele o fez, quando teve 39 chibatadas. Paulo de Tarso disse, estou limpo para Jesus. Em todas as palestras ele é apedrejado, estou limpo para Jesus. Às vezes você recebe uma pedrinha, você vira uma onça, você vira um leão. Uma pedrinha você quer bater. 2 pedrinhas virou, quero arrancar os 2 olhos. Não é assim? Então assim, é falta de amor, é falta de compreender o outro. Por que você não perdoa o outro? Qual a dificuldade de você perdoar? Não, eu falei, ele tem que me respeitar. Você já ouviu isso, meu irmão? Ninguém tem que respeitar, tem que se unir e tem que orar pelo outro. É assim, se você dá ordem a alguém, transborde em amor. Para aquela ordem ou aquela informação que você está passando a alguém, se transforme em luz. Aí é transbordar. Aí a fonte está mais do que você pode. Eu volto a repetir, porque isso aqui eu falei para um assistido nosso. O problema não está no texto. Tem gente que conhece a literatura toda, e não se conhece a si mesmo. E não coloca em prática aquilo que leu. Então é simples. A vida é simples, o amor é simples. Irmão, eu tenho dificuldade de amar. Olhe no seu espelho da vida.
o que você já fez, o que você deixou de fazer. Isso é a anamnese que tem que fazer da vida. Por que que você não se ama? Porque você ainda é ruim com você. Olhe no espelho da vida. O que você deixou de fazer? Por que que você não amou? Escreveu? O que que você escreveu? Uma coisa que você falou. O quê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Transbordar a luz e amar a vida. Por que você não ama a vida? Pergunta Isso. difícil. Porque as pessoas não amam a vida. Não é isso, meu irmão? Porque não se amam. Não olhem no espelho. Olha no espelho, não é demérito você, em algum momento, conversar com você. Não é as loucuras dos estados psicóticos. Não. É olhar para você e dizer, o que eu posso fazer por mim? Em transbordar em amor. O que eu posso fazer pela minha vida? Em transbordar em amor. É você. Não é mais ninguém. É você com você. Você não vai ficar com outros. É você com você. Porque um dia, quando começamos a nossa oratória hoje, um dia você vai partir. E a sua consciência vai te solicitar em alguma coisa. O seu desconhecido. Então faça isso na terra. Aqui. O seu desconhecido, você vai começar a se conhecer. Não precisa tomar medicamento para isso. Em alguns casos já está afetado, vai ter que tomar. Mas em muitos casos não. Olhe para você. Se você não transbordar em amor, paciência. Você vai ficar na maldade, no mal que você criou. A sua consciência, um dia ela vai te lembrar, mas talvez seja tarde. Talvez o seu corpo moribundo já foi. E aí ele vai dizer para você, o seu espírito ali, como nós conhecemos muitos irmãos que ficam no cemitério olhando o corpo decompor-se. E fica lá por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Então, isso é fato. Isso aí acaba. Por que que eu vou maldizer o outro? Eu não tenho poder de nada. O texto vai me fazer bem, para eu colocar em uso no meu dia a dia. E aquela mina, ela vai para o mar. Vai ser o mar da vida. Assim, de vez em quando o homem quer, eu quero ir para o mar, quero esquecer de tudo, olhar a vida, esquecer as pessoas, jogar tudo em cima do mar. Coitado do mar. Coitado até de manjar, né? Porque vai lá e joga tudo em cima dela. Ô, tadinho. Não é? Eu quero esquecer a vida. Quando o suicídio acontece assim, né? Vai, bebe um pouquinho a mais as festas mundanas. Ai, agora eu tô, joga-se lá, não sabe nadar e vai embora. Glu, 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 glu. Não é assim? E vai embora. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa abençoá-los. Eu gostaria que vocês entendessem isso aqui, ó. Não sejam mais refugiados de vocês mesmos. Não maldizem a ninguém, não importa quem seja. Não fale mal de ninguém. Se preparem para ter o verdadeiro amor. Se Tiago questionou Jesus, se Nicodemos ainda questionava Jesus, entre outros apóstolos, que se afugentaram diante do Calvário de Jesus. Se afugentaram. E depois ele retornou para dizer, estou aqui. Só assim acreditaram que ele era filho de Deus. Vocês não precisam disso. Não precisam disso. Não se refugiem em vossas angústias, em vossas tristezas, em vossos passados. Já foi. Uma vez eu atendi um paciente, e ele dizia para mim assim, isso quando eu estava encarnado. E naquela época eu conhecia alguns médicos extremamente materialistas. Espiritualistas eram muito poucos. E ele tinha ido comigo e com outro e dizia assim,
perdi as pessoas que eu mais amava na minha vida. Eles se foram. Eu estou deprimido. E eu fiz uma pergunta a um deles. Quanto tempo você viveu com estas pessoas? Uma delas foi 30 anos. Eu disse a ele, lembre desses 30 anos das coisas boas. O resto, ele precisa ir em paz. Que Deus abençoe. Ele precisa ir em paz. Mas as pessoas não veem a morte. Elas veem a solidão. Elas ficam no refúgio da solidão. E eu dizer isso a um paciente, 30 anos que você precisa lembrar dele de feitos benéficos. Não de uma saudade doente. Não de um amor que não existiu. Né? Lembre das coisas boas. E vocês são capacitados para lembrar somente das coisas boas. Porque passado já faz há 1 hora atrás. Já foi. Há 2. Ao dia que se passou. É passado. Não é há 20 anos atrás. Não é há 15. É ontem, é passado. Lembre-se das coisas boas. Mesmo aqueles que porventura já partiram para uma escala evolutiva, lembrem-se das coisas boas. Não das coisas ruins. Mas o homem vive as coisas ruins. Um passado, uma doença, e vive refugiado na sua solidão. Infelizmente. Muitos, milhares de irmãos. E vocês estão capacitados na noite de hoje para serem melhores. Vocês têm esse mês para falar do amor. Mesmo que o outro, como eu disse na palestra anterior, ele não vai receber o teu te amo como eu te amo. Você pode falar que te ama, ama o outro, e ele nem registrar, mas você fez a sua parte. E muito bem feita. Faça isso. Tem uma história do Chico sobre a simplicidade. Ele foi a uma reunião de irmãos do próprio centro. E coincidentemente houve comentários de pessoas. Ele disse, mas essa pessoa podia perdoar o outro. Foi esse tema que nós dissemos aqui. E foi-se. Passou algumas semanas e uma das pessoas que estavam envoltas nessa reunião não voltou. E ele ficou preocupado. E falou com Emmanuel, que faço eu? Ele não voltou mais para casa. Emmanuel, obviamente, disse, vá até ele e peça perdão. O Chico vivia pedindo perdão, né? Por incrível que pareça, as histórias dele só era pedir perdão. E uma dessas, ele foi até a casa da pessoa. Abriu. Bateu, a pessoa abriu. Olhou ele friamente. Não o convidou ele a entrar. Não pediu para ele sentar, mas ele entrou. Bom dia. Estou preocupado. O que você veio fazer aqui, Chico? Estou preocupado com você, meu irmão. Você não apareceu mais nas orações. Não foi. Eu te fiz alguma coisa de mal. Aquele dia na reunião eu te falei alguma coisa que te desagradou. E a pessoa friamente, como muitos se comportam em muitas situações, o ser humano, friamente, orgulhosamente, não. Pode ir embora, Chico. O Chico virou. Mas você não vai voltar? Não. O Chico baixou a cabeça e falou, me perdoe por ocasionalmente o que eu lhe fiz. Pediu perdão. E eu te amo. Ele ia virar as costas, Chico. Ou
você é uma pessoa muito simples ou você é uma pessoa hipócrita. E eu vou ficar com a segunda opção. Considero você uma pessoa hipócrita. Chico virou as costas e foi embora. E um momento, conversando com Emmanuel, Emmanuel disse a ele: você foi até o nosso irmão? Fui. E ele me disse isso e isso. E Emmanuel perguntou a Chico: você se considera hipócrita, Chico? Não. Então continue trabalhando. Faça a sua parte. Não deixe de trabalhar. Se o outro ainda não entendeu o que você deseja, não entendeu o seu amor. Porque muitos podem pensar: como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou amar? Eu vou ser hipócrita se eu não amo. Mas eu te digo: ame. Você vai tirar um peso de você, ou 10 pesos, ou 1000 quilos em você, se você fizer isso. Não se refugie atrás, eu diria, não máscara, né? Naquela coisa que você carrega, às vezes, na hipocrisia. O ser humano, né? Não é vocês, o ser humano. Eu acho que não é isto. Não carregue nada em ti, seja melhor em você. Ame o teu próximo, incondicionalmente. Não há regras para amar. Não há regras. Volto a dizer, o problema não está no texto, está na materialização. Está no amor. No texto você lê um texto, o mesmo maior mandamento para ele é uma coisa, para você é outra. O mesmo texto, amar ao próximo como a si mesmo, para você é uma coisa, para o seu marido é outra. E assim sucessivamente, cada um seu grau de evolução. Então não percam mais tempo. Eu tenho que lembrar, voltando àquele caso das separações, o que eu disse a um paciente meu: absorva os 30 anos das coisas boas. Aí você fica feliz. Você vai conseguir amar. E não volte ao passado. Passado é uma enfermidade. Passado é uma enfermidade coletiva, de outras reminiscências e desta encarnação. Esse é passado. Já foi. Já foi. Ame. Ame-se. Ame o teu semelhante. Seja teimoso. Aí você tem que ser teimoso. Aí você tem que ser radical. Aí você tem que ser chato. Eu amo mesmo, acabou. Nas terapias a gente fala isso, porque você vai ficar vivendo num passado doente, na sua enfermidade, doente, e vai viver aquele sonho de infelicidade, refugiado em si mesmo. Ah, mas ela não me ama, por que eu tenho que amar? Porque você tem que amar e acabou. Chega. Pronto, seja prática. Se não te ama é porque tem alguma coisa, não é? Então vibre amor, você desmaterializa aquilo que era ruim. Ah, se não desmaterializar, você fez a sua parte. Faça igual o Chico. Continue trabalhando no bem. E senão o Chico ia parar e falar: não vou fazer mais nada, porque me chamaram de hipócrita. Ele continuou: vamos orar pelo nosso irmão e continuar amando. Se vocês puderem fazer isso, a gente agradece. Tá bom? Se não entendeu, eu vou desenhar para você. E eu sou um mau desenhista. Você nunca vai ver um desenho prático. Entendeu? Porque tem muitos que saem daqui e falam: o texto hoje foi muito complicado. Se foi, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou desenhar. Vou desenhar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Não se refugiem mais nas mágoas, nas tristezas, naquelas coisas que não fazem bem. Pode falar o nome. Mas não é para levantar todo mundo, é só as pessoas que vão, depois nós vamos fazer a prece e já é luz. Por favor, as pessoas que eu chamar: a Soraya, a Elizabeth, entendeu? a
a Gisele, Se você não entendeu, não. a Andréia O que tem que e a fazer? Elisa. O que tem que fazer? Seguir trabalhando. Isso. Seguir trabalhando. Toque lá. Você pensou que ia terminar aquela hora, né? Você ficou no... Não? Então vai. Sábado, vê se ajusta, né? Pode deixar. Até você. Em casa meio perdido. Casa perdido. Vamos cantar, gente? Eu agradeço vocês. Mês que vem estamos aqui. Não, vocês vão estar aqui, né? Tá bem, meu irmão? Entendeu um pouquinho? Simplicidade. Entendeu, meu irmão? Tá fácil. Eu sempre digo, nada é impossível. Se for impossível é que você não se ama. Entendeu? Amar é fácil. Quem ama não odeia. Quem ama não tem raiva. Quem ama é feliz. Tira as coisas, doe tudo. As coisas velhas estão tudo impregnado de coisas velhas. Então vai lá no guarda-roupa e vai tirando. Coisas antigas, coisas velhas. Tire tudo, se, obviamente, se tiver ao seu alcance. Não tiver, quando você tiver, doe. Porque coisas velhas impregnam coisas velhas. Energias velhas, passados antigos que fazem mal. Não é? Que Deus abençoe a vocês todos. E vamos continuar orando, viu? Meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Como é que vamos? Eu quase me Como é que está aqui? amor vela por mim, que o teu As ansiedades são algo que é mal. Fazem muito mal. Se eu tenho culpa, eu tenho que minimizar a minha culpa. Estou se culpando de novo e muito. Então para um pouquinho. Se eu não tenho culpa de nada, vou fazer minha vida andar. Sem isso eu não faço. Por isso que voltou tudo. Se você ficou mais, eu te amo. Um monte de coisas, expressões, vai aumentando. Tolerância a toda Depende da situação, tudo. Isso. Mas voltou nessas premissas. de um modo maior. Desaforo, põe as bênçãos mesmo. Se ame verdadeiramente. Não perca tempo com não se amar. Não perca. Você está canalizando as energias com amores que não te fazem bem. Pai do céu, eu quase me esqueci. Eu quase me esqueci. E o teu amor vela por mim. E o teu amor vela por mim. Que seja feita assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que as bênçãos do Pai possam se fazer presente em vossos caminhos. Saem do refúgio da solidão, entreagem ao Pai, à Mãe Maria. Não tenham dificuldade de amar. O amor transborda-se quando tenha paciência,
quando tenha paz. Faça o exercício do amor para o próximo, em espíritos que não sofram mais por milésimamente coisas poucas que estão no caminho. E essa luz esteja em cada um de vós, que saiam daqui reconfortados, amando indistintamente, não importa quem. Tenha o exemplo do Cristo em vossas vidas, não importa quem. Ame indistintamente. Não fale apenas da boca, tenha isto no coração. E a luz de Jesus esteja em vossos caminhos, hoje e sempre. Graças a Deus. Que vão em paz. Tá?